Pessoal, beleza? Então vamos aqui agora fazer a correção dessa atividade, né? Velocidade média e movimento retilíneo uniforme, ou seja, MRU, né? Diz assim, um veículo sai de Salvador às 11 horas e chega em Feira de Santana às 13 horas do mesmo dia. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 110 km, calcule a velocidade média do veículo nesse percurso. Então eu vou desenhar aqui, você tem aqui, né? O veículo sai daqui de Salvador e chega à Feira de Santana. Salvador, Feira de Santana, né? Ele sai daqui em um tempo inicial que eu vou chamar, né? Que é às 11 horas e chega aqui um tempo final que é às 13 horas. A distância entre Salvador e Feira é de 110 quilômetros. Pronto. Então, nós lembramos que velocidade média é a distância percorrida, que eu chamei de ΔS, dividido pelo intervalo de tempo percorrer essa distância, que eu chamei de ΔT. Chama-se ΔT, né? Então, velocidade média, quem é a distância percorrida? A distância percorrida é a distância entre as duas cidades. Salvador, Feira, tá aqui. 110 quilômetros, tá aqui, né? Qual é o tempo? Qual foi o tempo, o intervalo de tempo entre as 11 e as 13 horas? Só você pegar a final, não é? 13 horas menos 11, isso dá 2 horas. Ou você faz de 11 para 12, uma de 12 para as 13, mais uma, 2 horas. Então o intervalo de tempo foi de 2 horas. Então bota aqui 2 horas, certo? E aí você vai ter 110 dividido por 2, então a velocidade média é de 110 dividido por 2, 55. Quilômetro dividido por hora foi quilômetro dividido por hora, ou seja, quilômetro por hora. Ou seja, essa é a velocidade média, 55 quilômetros por hora. Beleza? Vamos lá para a próxima. Diz assim, um veículo parte do KM50 da BR-324 às 10 horas. Às 14 horas está no KM450 dessa mesma BR. Calcule a velocidade média do veículo nesse percurso. Então, vamos lá. Então, vamos botar o veículo aqui, botar a BR. O veículo parte do KM50, lá, lembra lá, KM50, e chega ao KM 450, né? Tem a plaquinha aqui, né? Tem a plaquinha aqui, ó. Tem a plaquinha dizendo em que posição da BR você está. Tem a plaquinha aqui. Pronto. Ele sai do KM 50 às 10 horas e chega ao KM 450 às 14 horas. Então, qual é a velocidade média? A velocidade média é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. A distância percorrida, velocidade média. A distância percorrida é o que? É a posição final que ele está, que é essa aqui, que eu vou chamar de S, e a posição inicial que ele partiu está aqui. De 50 para 450, ele percorreu 400 km, não é isso? É só você botar 450 menos 50 quilômetros. E o tempo que ele levou é a mesma coisa, né? De 10 horas para 14, nós sabemos que é 6 horas, mas você pode botar aqui, ó, 14, ou 6 não, 4 horas, né? Bota aqui, tá vendo? Acho que é bom botar porque de cabeça você pode atrapalhar. Bom, e aí você vai achar os valores que nós já sabemos quais são. 450 menos 50 dá 400. Nós já sabíamos que foi essa distância percorrida. 14 menos 10, 4. Não é isso? Tá aqui, quilômetro por hora. Agora é só fazer essa continha aqui, ó. 400 dividido por 4 dá 100. Então a velocidade média é 400 dividido por 4, 100 km por hora. Pronto. Então tá aí. Essa é a velocidade média. Beleza?
Vamos para a próxima. Um veículo possui uma velocidade constante. Então lembrar que falamos de velocidade constante, não é mais o mzinho, é uma velocidade constante, né? De 50 km por hora, não é isso? Qual a distância que ele percorre em 2 horas? O que é que significa o veículo ter uma velocidade constante de 50 km por hora? Significa que a cada 1 hora ele percorre 50 km. Então, passou 1 hora, 50 km. Passou mais 1 hora, mais 50 km. Beleza? Então, depois de 2 horas, ele percorreu que distância? 100 km. Tá aí. Beleza? A velocidade, um veículo possui velocidade constante de 100 km por hora. Mais uma vez, velocidade constante, então V igual a 100 km por hora. Não é VM, V, velocidade constante. Ele sai do km 50 da BR 324 às 9 horas. Então, ele está no km 50 da BR 324. Ó, a placazinha aqui. Ó, e chega no km. Assim, ele sai do km às 9 horas. 9 horas. Que parte da rodovia ele estará às 11 horas? 11 horas ele está onde? Qual é o km dele às 11 horas? É o que nós queremos saber. Bom, de 9 horas para 11 horas, nós temos um intervalo de tempo JT de 2 horas. Ou seja, desse km, desse ponto, essa posição inicial que eu chamar S0 para a posição final que eu chamo S, passaram-se 2 horas. Não é isso? Qual a distância que ele percorreu em 2 horas? Você tem que vir aqui, ó. Se a velocidade é constante de 100 km por hora, significa que a cada 1 hora ela percorre 100 km. Então, passou 1 hora, 1 hora percorreu 100 km. Passou-se mais 1 hora, percorreu mais quanto? Mais 100 km. Então, depois de 2 horas, percorreu-se que distância? 200 km. Se ele saiu do km 50, ou seja, ele está na posição 50. Em que posição ele está agora? 200 mais 50. Ou seja, ele está no km 250. Então, ó, km 250. Beleza, galera? Então, essas foram as 4 questões. Qualquer dúvida, né? Vocês fazem lá como eu falei, entra em contato comigo. Diz, ó, professor, tal momento do vídeo lá, tal questão não entendi, e a gente vai tirar essas dúvidas, beleza? Um abraço a todos aí, até mais, tchau.